Relaxantes musculares. Temos o uso de relaxantes musculares no tratamento de condições como espasmo muscular, cãibra, traumatismo ou inflamação, dor lombar aguda ou crônica, espasticidade, aumento do tônus muscular, movimentos rígidos e descoordenados, lesão de medula e esclerose múltipla. É importante saber que os relaxantes musculares não são uma classe medicamentosa. Eles não possuem a mesma estrutura química e nem agem de forma igual no corpo. Esse termo, relaxante muscular, ele é usado para descrever um grupo de drogas que atuam como depressores do sistema nervoso central e possuem propriedades sedativas e relaxantes musculoesqueléticas. Vamos começar pelos antiespasmódicos. Eles são usados no tratamento de esclerose múltipla, lesões medulares e neuralgia de trigêmeo. Começando então pela substância chamada baclofeno. O mecanismo de ação dela é uma interação com os receptores de GABA, ela faz uma diminuição de influxo de cálcio e também diminui a liberação de neurotransmissores. Os principais efeitos colaterais dessa droga são a sonolência, tonturas, confusão, insônia, cefaleia, constipação, náusea, fadiga, fraqueza e também hipotensão. Um medicamento de exemplo que contém baclofeno é o Lioresal. Agora o dantroleno. Qual o mecanismo de ação dele? Ele bloqueia também a liberação de cálcio no músculo esquelético e também causa inibição da contração muscular. Alguns dos efeitos colaterais principais aqui do dantroleno são a fraqueza muscular, sonolência, vertigem, diarreia e convulsões. É importante saber que o uso prolongado do dantroleno pode levar a hepatotoxicidade e é fatal, ou seja, ele é tóxico para o fígado. Alguns dos exemplos aqui que nós temos de medicamentos que contêm dantroleno é o Dantrolen e o Dantrium. Tizanidina, o mecanismo de ação dele, ele atua como um agonista alfa-adrenérgico. Alguns principais efeitos dele adversos são sonolência, tontura, alucinação, boca seca, constipação e hipotensão. Alguns medicamentos que temos de exemplo aqui é o Sirdalude e o Zanaflex. Nós também temos os grupos dos derivados canabinoides, que é o THC associado ao canabidiol. O mecanismo de ação qual é? Nesse caso é a modificação na transmissão e impulso nervoso. Isso faz com que se diminuam os espasmos. O uso é em pacientes não responsivos a outros medicamentos. A administração é em spray via oral e o medicamento que nós temos de exemplo é o Mevatil. Aqui é muito comum de ver associações com outras substâncias, paracetamol, dipirona, cafeína. É muito interessante observar como isso se dá até nas propagandas desses medicamentos que são um dos mais vendidos mundialmente. Então você pega lá uma caixinha e vê 3 ativos: dipirona, alívio da dor; cafeína, potência analgésica; orfenadrina, relaxante muscular. Então vamos lá, a primeira substância que nós vamos falar é o carisoprodol. Então o carisoprodol, o mecanismo de ação dele, assim como todos dessa classe, não é muito claro qual é o mecanismo de ação deles, mas eles atuam no sistema nervoso central, geralmente causando a depressão no sistema nervoso central. Então alguns dos efeitos colaterais principais do carisoprodol é a sonolência, tonturas e diminuição de coordenação motora. Alguns dos medicamentos então, como exemplo, Angitandril, Bezerol, Dorilax, Mioflex, Mionevix, Tandrilax, Torcilax e Trilax. Nós temos a ciclobenzaprina, o mecanismo de ação também é a depressão no sistema nervoso central. Alguns dos principais efeitos colaterais são sonolência, tonturas, boca seca, constipação, retenção urinária e taquicardia. Alguns dos medicamentos então, como exemplo, Flexeril, Cizan, Miozan, Metax
e Dolamin Flex. Orfenadrina, então, vamos lá. O mecanismo de ação é um anticolinérgico. Os efeitos colaterais principais são sonolência, tonturas, náusea, boca seca, constipação, retenção urinária e taquicardia. Alguns dos medicamentos, então, que contêm orfenadrina: Dorflex, Miorelax, Nevralgex e Relaflex. Outros medicamentos, então, com substâncias como a toxina botulínica tipo A e a capsaicina. Nós temos a toxina botulínica tipo A. Qual o mecanismo de ação? É o bloqueio de liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, o que causa uma paralisia flácida, as vias aferentes do fuso muscular. O uso: blefaroespasmo, estrabismo, distúrbios por uso repetitivo e espasticidade crônica da musculatura esquelética na paralisia cerebral. Alguns dos efeitos adversos, então, principalmente a hipotensão, o medicamento, então, de exemplo, Botox e Dysport. Capsaicina, o que é? É um alcaloide derivado da pimenta vermelha. O mecanismo de ação dessa substância é o estímulo ao influxo iônico de cálcio e despolarização neural. Nós temos como uso tópico para neuralgia pós-herpéticas e de trigêmeo, neuropatia oral e diabética, dor pós-mastectomia, osteoartrite, dor na articulação temporomandibular. E os efeitos adversos são a queimação no local da aplicação. O medicamento de exemplo é o Moment.